Olá, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre interpolação linear, o que é e como usar. Mas antes da gente começar, eu gostaria de convidar a curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal, caso ainda você não seja inscrito. E se porventura você precisa aprofundar os seus estudos em áreas como vibrações mecânicas, mecânica dos fluidos, resistência dos materiais, transferência de calor, nós temos quase 600 vídeos já disponíveis para membros e estudantes. Na verdade, são os cursos, né, que nós temos nessa área. Se você tem interesse, é só clicar em Seja Membro e ver os detalhes, membros e estudantes. Agora, se você gosta do nosso trabalho e quer nos dar uma força, né, você também pode se tornando membro colaborador, que é um valor bem simbólico para quem quer dar uma força para o nosso trabalho mesmo. Que além de nos ajudar, você também tem acesso a materiais exclusivos também, mas não são todos os vídeos, mas você também tem alguns materiais exclusivos. Bom, sem mais delongas, né, o que vem a ser interpolação linear, o que é e como usar, né? Normalmente, interpolação linear é um tipo de recurso matemático que a gente usa quando a gente precisa obter alguns dados de tabelas, né? Então, as propriedades. Então, se você vai em uns lugares bastante usados, lá em termodinâmica, por exemplo, aí você tem as tabelas termodinâmicas. E muitas das vezes essas tabelas, você tem as informações dadas em função de parâmetros. Então, por exemplo, temperatura. Então, você tem lá temperatura de 20, 40, 60, 80 e por assim vai. Só que muitas vezes você precisa de um valor intermediário, que não é nem 40 nem 60. É 52, por exemplo, que vai ser o exemplo que a gente vai fazer aqui, né? Ou, né, você tem lá a tabela de pressão de vapor, que também está relacionada com a temperatura. E aí tem, né, algumas pressões, não tem, você precisa daquela intermediária. Como que você faz para obter? Uma das maneiras é através de interpolação linear. E quando é que a interpolação linear pode ser bem aplicada, né? Depende da maneira como a propriedade varia. Se a propriedade ela tem uma variação, por exemplo, exponencial, a interpolação linear não vai funcionar. Aí você tem que usar outro método, né, para poder fazer uma aproximação. Mas para uma grande maioria das tabelas aí dá para a gente usar com uma boa precisão. Então, voltando aqui para a apresentação, digamos, né, que eu disse o exemplo ali, que você tem, né, uma tabela termodinâmica, isso que é a tabela do vapor, onde você tem aqui, né, a entrada por temperatura, e aí você tem aqui o volume específico, você tem como é que chama? A unidade, a energia interna, tem aqui a entalpia e tem aqui a entropia. E aí, porventura, eu vou pegar aqui a entalpia só por né, normalmente você tem que fazer isso para todas, né? E digamos que, né, você precise das informações para a temperatura de 52 graus. Bom, na tabela aqui, a gente tem o valor para 40 e tem o valor para 60. Então, o 52 é um valor intermediário, que não é nem 40 e nem 60. Poderia fazer por média? Bom, se fosse 50 cravado, aí sim, se faz por média. Mas, né, somaria os dois e dividir por 2. Mas nesse caso não, é 52. Então não dá para fazer dessa forma. Então o que a gente faz? A gente vai fazer por interpolação linear. Então eu teria esse valor aqui que vai ser um dos limites e esse outro valor aqui que é o meu outro limite. Por um acaso eu preciso da entalpia nesse caso, né? Eu não vou entrar em mais detalhes aqui, mas é só para a gente mostrar o que é interpolação linear mesmo. Então como é que a gente faz, né? A gente monta como se fosse um gráfico. No caso aqui, você vai colocar, aí tanto faz, não tem problema nenhum. Então, você pode colocar, por exemplo, a temperatura nesse eixo e a entalpia nesse eixo. O que você tem? Bom, você tem aqui a temperatura de 40 e você tem a temperatura de 60. Então, a gente traça aqui, né, a linha horizontal nesses parâmetros e você quer o valor 52. Então, também vamos traçar aqui o 52. Bom, então o que acontece? Para 40, a gente tem um valor de 171. Então, para 40, eu tenho um valor de entalpia aqui de 171,95. Então, eu vou subir, tenho esse ponto no gráfico aqui. Para o 60 graus, eu vou ter esse outro valor aqui de entalpia de 255
28. Então, teria o cruzamento desse outro valor aqui. Bom, e o valor de 52 vai ser um valor intermediário, que é justamente o valor que eu quero saber, o x. Então, o que vai acontecer? Você pega, eu vou fazer aqui algumas considerações. Então, você, imaginando, né, que a variação ela é linear, eu teria aqui, então, essa reta ligando, né, os pontos. Aí não ficou muito bom aqui. Opa. Deixa eu fazer de novo. Então, eu teria essa linha aqui, né, ligando esses pontos, né? Bom, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter um triângulo maior formado por esses valores mais longe, os mais externos, digamos assim, e eu vou ter um outro triângulo formado por esses valores aqui. Eu vou desenhar aqui internamente só para aparecer, né, o vermelhinho. Então daqui eu tiro um triângulo vermelho, aonde eu tenho essa distância aqui é o que? X menos 176, menos 171,95. Então esse valor aqui é x menos 171,95. E esse valor aqui da vertical, ele é o que? 52 menos 40. Então aqui é 52 menos 40. E eu vou ter o outro triângulo maior, que eu vou fazer a mesma análise. Então esse tamanho maior aqui, ele vale 255,28 menos 171, 255,28 menos 171,95. E esse tamanho maior aqui vai valer o quê? 60 menos 40. O que acontece? Como esses triângulos eles possuem linhas que são paralelas e têm o mesmo ângulo, por exemplo, alfa aqui, significa que esses triângulos são semelhantes. Então, por semelhança de triângulos, eu consigo fazer a relação entre o triângulo menor vermelho e o triângulo maior amarelo. Fazendo isso, vou só mudar a cor aqui, como que vai ficar? Bom, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar os tamanhos que são correspondentes. Então, começando pelo triângulo, tanto faz começar pelo pequeno ou pelo grande, não tem problema nenhum. Começando pelo pequeno, então. Então fica x menos 171,95 dividido pela mesma distância correspondente do maior, então é 255,28. 255,28 menos 171,95. Como por semelhança do triângulo, a proporção ela é a mesma. Então, como eu comecei pelo pequeno, eu tenho que pegar o pequeno. 52 menos 40, já vou colocar o valor direto aqui. 18. 18 nada. 12, né? 12. E o outro lado, 60 menos 40, 60 menos 40, 20. Bom, agora que eu tenho semelhança de triângulo, como é que eu faço? Eu resolvo essa equação do primeiro grau aqui, né? Então vai ficar... já vou pegar fazendo... Você poderia fazer de uma vez só, não teria problema, mas eu vou fazer a conta aqui só para ficar mais fácil. Ponto 28, 171,95 menos... Então esse valor aqui dá 83,33. Então vai ficar desse lado aqui x menos 171,95 igual, esse aqui que está dividindo passa multiplicando. Então fica 12 dividido por 20 vezes 83,33. Por fim, o meu valor de x
vai ser igual, isso aqui está menos, passa para o outro lado mais, 171,95 mais essa conta aqui, 12 dividido por 20 vezes 83,33. Então, fazendo a continha, vai ficar 12 vezes 20 divide 171,95 mais. Então, eu tenho um valor de x de 221,948. O que? A unidade que tiver, né? Não me atentei aqui à unidade nesse problema. Então, veja, eu tinha aqui, né, um problema aonde eu tinha um valor. Deixa eu colocar o apontador aqui agora, olha isso. Eu preciso do valor 52. Bom, na tabela eu tenho 40 e tenho 60. Então, eu tenho esses valores, 171,95, 255,28. Quando eu fiz a conta, eu cheguei que a entalpia para 52 graus seria 221,948. Está coerente esse valor? Tá. Porque o 221 ele está entre 255 e 171. Então, dessa maneira que a gente obtém o valor. Então, como que eu faço? Né? Eu monto esse gráfico como se fosse um gráfico, né, um gráfico, né, do primeiro grau mesmo, essa linha aqui, né? E dele eu extraio, né, eu consigo fazer dois triângulos semelhantes, aplicando, né, a semelhança de triângulos, eu consigo obter aquele valor que eu estou procurando. Então é bem simples a interpolação linear, mas o pessoal costuma ter dificuldade para entender e para usar. Então, quando é que eu uso? Né? Então, o que é interpolação linear? Justamente a interpolação você verificar valores que estão intermediários a valores que você conhece de uma tabela, por exemplo, e a variação é linear. Por que é linear? Porque é uma linha inclinada, como a gente fez aqui. Se fosse uma parábola ou se fosse, né, uma exponencial, seria outro tipo de interpolação. E quando é que eu uso? Eu uso quando eu tenho valores tabelados e eu preciso de valores intermediários que eu não tenho na tabela. Aí eu aplico esse método que a gente acabou de falar e a gente obtém os valores que a gente precisa. O chato, né, dos exercícios de termodinâmica é quando você precisa calcular vários desses números, né? Mas aí não tem jeito, né? O que você pode fazer é desenvolver uma fórmula no Excel, por exemplo, né? E aí desenvolver literalmente e por fim você faz uma fórmula. Aí você coloca os valores que você tem e ele já calcula para você. Bem simples. Acho que o Excel até tem valor, tem a fórmula já embutida nele. Eu não sei como é que é, mas se não me engano ele já tem essa fórmula embutida no Excel. Então seria uma maneira de você também estar fazendo isso aí. Beleza, pessoal? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.